E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Veja só, eu vou trazer para vocês aqui a correção da última atividade que eu passei para vocês e em seguida a gente vai falar um pouquinho de semelhança de triângulos, né? Revisar o conteúdo que a gente já viu em séries anteriores, certo? Então vamos lá para a correção. A primeira situação aí, ele pede para descobrir o perímetro desse triângulo aqui, ABM, né? Ele leva em conta que AM é mediana, certo? Porque M é ponto médio de BC e ele fala que CM vale 3 e que esse ângulo aqui é 30. Então, essas duas informações que fornecidas na questão. Então, agora a gente vai utilizar um pouquinho da teoria que eu passei para vocês anteriores. Vocês têm que lembrar que AM, que é a mediana em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo, ela tem a mesma medida, né, da metade da hipotenusa. Então, observe. Se aqui é 3, aqui também é 3, e como M é ponto médio, aqui também é 3, certinho? Lembre que esse ângulo aqui é reto, é 90 graus. Se esse ângulo é 30, quer dizer que esse aqui é 60. Observe que o triângulo AMB é isósceles porque tem dois lados iguais, então quer dizer que os ângulos da base também são iguais. Ora, se você tem um triângulo isósceles onde os ângulos da base medem 60 cada um, quer dizer que o terceiro ângulo, que é o ângulo do vértice, também é 60. Isso quer dizer que esse triângulo ele é o que, pessoal? Equilátero. Se é equilátero, todos os três lados são congruentes. Então, nesse caso, cada lado vai medir 3. Como ele quer o perímetro do triângulo ABM, é só somar os três lados. Nesse caso, é só multiplicar a medida do lado por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Questão bem tranquila, né? Então, essas duas questões vão se basear nessa parte da teoria aí, tá, gente? Que a mediana em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a metade da hipotenusa, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Ele deu essas medidas aí, né? E pede para descobrir o valor da mediana. Então, ó, como M é ponto médio da hipotenusa, quer dizer que essas medidas aqui, elas são congruentes, ou seja, elas são iguais. Por isso que eu igualei. Foi o que eu fiz aqui, tirei o MMC, que é 6, né? Aí 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Aí esse 2, multiplica o 2 aqui, que deu 4, multiplica o x, que dá 2x. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Aqui embaixo do 5 tem 1. 6 dividido por 1 é 6, vezes 5, 30. Então, como eu tirei o MMC de todo mundo, você pode eliminar, certo? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, o que acontece? Esse 30 foi para lá positivo, por isso que ficou 34, e o 2x veio negativo. Então, 3 menos 2x, x. Observe que o objetivo da questão não é descobrir o valor de x, é descobrir o valor da mediana. E lembra que a mediana é igual a metade da hipotenusa. Eu posso pegar a mediana e igualar essa medida ou essa, tanto faz. Aqui você julgar mais simples, tá? Então, observe que eu peguei a m e igualei essa medida aqui que eu julguei mais simples, certo? Lembrando que esse valor de x, nós acabamos de descobrir que é quanto? Ó, 34. Então, 34 mais 2, 36, dividido por 3 dá quanto? 12. Questão 17, o que ele traz para a gente aqui? No triângulo ABC, representado abaixo, o segmento AH é a altura, por se formar 90 graus, e a AM é mediana. Fique atento com esse detalhe, tá, gente? Que é mediana. Então, se é mediana, lembra que a mediana possui a medida igual a metade da altura. Então, essas duas medidas são iguais, certo? Já posso afirmar isso. Ele quer descobrir o valor do ângulo MH. Então, ele quer descobrir esse ângulozinho aqui, ó. Então, vamos para as informações. Lembra, como é mediana, a M, eu já coloquei que esse lado aqui é igual a esse. Então, esse triângulo aqui é isósceles, certo? Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Isso aqui é 30, aqui também é 30. Lembra que o triângulo maior ele é retângulo e a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Lembra que A é reto, ou seja, o ângulo A todo é 90 graus, certinho? O ângulo B é 30, para 180 falta quanto? 60. Então fica tranquilo agora, porque observe, se aqui é 60, aqui é 90, esse ângulozinho aqui é quanto? 30. Lembra que o ângulo A tem que ser 90 graus. Ó, aqui eu já tenho 30, aqui já tem 30. Para fechar 90 aqui, falta quanto? 30, certo? Questão 18, né? Em um triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo ACB vale 40, ou seja, o ângulo C vale 40. Ele pede para calcular a medida de um ângulo agudo formado pela mediana, relativa à hipotenusa, e pela bissetriz do ângulo B. Então, essa situação aqui, esse desenho, mostra para vocês o que está acontecendo. Observe. AM é a mediana, o ângulo C 40, como ele falou. Lembra que como o triângulo ele é retângulo, não é isso? Se aqui é 90 e aqui já é 40, para poder fechar o 180, o meu ângulo B é 50. Ah, por que aqui está 25 e 25? Porque ele fala aqui na questão da bissetriz em relação ao ângulo B. Como essa linha é bissetriz, ele dividiu o ângulo B em duas partes o quê? Iguais. Tá? Então, note, tá?
o seguinte, que esse segmento aqui, esses dois segmentos são iguais, né? Pela teoria que eu estou utilizando ela já direto aqui nessa correção. A mediana é igual a metade da hipotenusa. A mediana em relação à hipotenusa é metade da hipotenusa. Então, esses dois segmentos têm medidas iguais. Ora, se o ângulo B é 50, como esse triângulo aqui é isósceles, esse pedacinho aqui também vai ser 50, tá certo? Então, observe que aqui agora eu já consigo descobrir o valor desse ângulo alfa, que pode ser a minha resposta, né? Dependendo se alfa for um ângulo agudo, porque ele quer justamente um ângulo agudo formado entre a mediana em relação à hipotenusa e a bissetriz do ângulo B. Vamos ver se alfa vai ser minha resposta. Então, observe que 50 mais alfa e 25, como são ângulos internos de um triângulo, a sua soma tem que ser 180. Então, ó, alfa mais 75 é justamente 50 mais 25 é 180. Então, alfa é quanto? 105. Observe que alfa não é minha resposta, porque a questão pede o ângulo agudo. E o ângulo agudo é um ângulo que possui medida menor que 90 graus. Então, na verdade, a minha resposta vai ser esse carinha aqui, ó. Tá? E como é que eu acho esse cara? Óbvio, esse ângulo todo tem que ser 180. Se alfa é 105, esse ângulo é o que falta para 180. Então, no caso, vai ser quanto? 75. Questão 19, vamos lá para o desenho que já reduz um pouco a leitura do enunciado. Né? O que ele tem para a gente aqui é o seguinte, observe. Ele fala que AB vale 8, não é isso? Ele fala que o ângulo C e o ângulo B desse triângulo retângulo aqui mede 35 e 55 graus, não é isso? E aí ele pede o seguinte, né? Ele pode afirmar que a distância percorrida pelo fazendeiro entrou em todo o trajeto citado. Beleza? Já já a gente vai comentar qual foi o trajeto que ele percorreu. Então, pensa aqui comigo o seguinte. Esse ângulo é 55 porque a gente sabe que AM, essa medida, é igual a essa. De novo, pela mesma teoria que a gente usou na questão anterior. A mediana em relação à hipotenusa é igual a metade da hipotenusa. Então, como esses dois segmentos iguais, esse triângulo é isósceles, aqui é 55, aqui também é 55. Se eu chamar esse cara de x, esse aqui é x e esse aqui também é x. Certinho? Então vamos lá, qual foi o percurso que o fazendeiro percorreu? Ele foi de A até M, né? Depois ele percorreu de B até M e depois ele foi de B até A. Então ele fez esse percurso aqui, tá vendo? Ó? Ou seja, ele percorreu o perímetro do triângulo AMB. Note que o que é esse perímetro? AM e BM eu chamei de x e x, tá vendo? Então x mais x vai ser quanto? 2x mais 8, que ele já tinha dito que a distância de A para B é 8. Aí, observe que das alternativas que aparecem lá, a maioria delas compara essa distância com o lado BC. Mas note, ó, quem é o lado BC? Se você for olhar, o lado BC vale quanto? Ó? O lado BC vale 2x. Então, eu estou trocando esse 2x ó, por quem? Por BC. Tá vendo? Então, o que representa esse perímetro, a distância percorrida pelo fazendeiro? Né? 8 km a mais do que a distância de B até C. Beleza? Questão 20, gente, ele fornece essas informações aqui, quer dizer, parte delas, os 5, a gente descobre facilmente. Por quê? Ele fala que as bases medem 8 e 14, e como ele fala que é isósceles, quer dizer que essa medida e essa são iguais. Se o perímetro é 32, ou seja, toda a soma é 32, note, 8 mais 14 dá 22. Para chegar no 32, está faltando 10, então quer dizer que cada pedacinho é 5, certo? Então isso quer dizer que eu já respondi a letra A. Então a letra A eu já sei que a resposta é 5, beleza? Então, vou pegar esse desenho e vou trazer ele para cá. Tracei a altura aqui, tá vendo as duas alturas? Note que se aqui é 8, aqui também é 8. Lembra que essa medida toda aqui embaixo é 14. Então, como o triângulo é isósceles, essas duas medidas são iguais. Cada uma medida é 3, que é justamente a resposta da letra B. As projeções, né, dos lados ortogonais, né, os lados não paralelos à base. Tá vendo? As projeções ortogonais em relação à base. Então, é 3, beleza? Então, já respondi a letra A e a letra B. Tá faltando descobrir a letra C. A letra C é justamente a altura. Basta eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo retângulo, e eu vou achar a altura. Mas note que esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5, ou seja, a minha altura é quanto? 4. Se você não recorda que aqui é um triângulo 3, 4, 5, é só aplicar o teorema de Pitágoras que você consegue achar a altura. Então, vamos lá, a resposta. Letra A, 5, letra B, 3 e letra C, 4. Pessoal, note que essa questão 21, ela traz um trapézio retângulo em A e D. Observe que esses dois ângulos são 90 graus, certo? E aí é o seguinte,
A partir daí, o que nós temos? Ele diz que esse lado é igual a esse, ok? E que essa diagonal é igual a esse lado de cá. Então, vamos às conclusões que podemos tirar aqui. A primeira conclusão é a seguinte: como esse triângulo aqui é isósceles, né? E aqui já é 90 graus, quer dizer que esse ângulo mede 45 e esse ângulo aqui também mede 45. Mas lembra que o ângulo D, ele era reto. Como esse ângulo é 45, esse aqui também tem que ser 45, certo? E como esse triângulo aqui é isósceles, quer dizer que os ângulos da base têm que ser iguais, então aqui também é 45. Ora, como aqui já tem 45, 45 é 90 graus. Para fechar 180, esse ângulo tem que ser quanto? 90. O que a gente está querendo descobrir? Quer descobrir o maior ângulo desse trapézio, que é esse cara aqui, ó. Então, qual é o maior ângulo desse trapézio? É só a soma desses dois ângulos, 90 mais 35, ou mais 45, 135, tá certo? Então, questão 22, é interessante comentar, gente, que faltou aí a impressão dos pontos E e G no da questão, aí eu acrescentei para vocês, tá certo? Então, resumindo, ele diz aqui que ABCD é um retângulo, tá? E que a figura BFCE, esse cara aqui é um paralelogramo. Note que AC é a diagonal, tá? De um retângulo e, assim, e a gente sabe que as diagonais de um retângulo elas são iguais e se cortam ao meio. Ora, se AC mede 8, a questão está dizendo, quer dizer que cada pedacinho desse aqui vale 4. Lembra que a questão disse que esse quadrilátero aqui que eu estou circulando, observe, BFCE, é um paralelogramo. Isso quer dizer que os seus lados opostos possuem medidas iguais, observe, ó. Então, a partir daí, esse paralelogramo aqui, na verdade, é um caso particular que é um losango, né? É um paralelogramo que possui todos os lados iguais, beleza? Então, de posse disso, nós já conseguimos responder a letra A, que seria o perímetro desse quadrilátero, que na verdade seria 4 vezes 4, que vai ser 16. E está faltando encontrar BG agora. Então, para calcular BG, como é que a gente vai fazer isso? Note, seguinte, como aqui é 30, aqui também é 30, certo, gente? Então, é porque a gente sabe que no losango, suas diagonais cortam os ângulos em partes iguais. Então, observe, ó, que no triângulo BFC, que a princípio ele é isósceles, né, que essa medida aqui é igual a essa, nós temos que esse ângulo aqui é 60. Então, os ângulos da base vão ser iguais. Se aqui é 60, cada ângulo aqui da base também vai ser 60. Isso caracteriza ser um triângulo que é equilátero. Então, quer dizer que BC vale 4. Então, como o G aqui é o ponto médio, tá, de BC, da diagonal BC, que a gente tem que lembrar que as diagonais de um losango se cortam ao meio. Então, se G é ponto médio BC, quer dizer que BG vale quanto? 2. Tá certo? Então a gente utilizou aqui mais a teoria para poder resolver essa questão, tá certo? Questão 23, pessoal, aqui para julgar os itens verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Em qualquer paralelogramo as diagonais são congruentes entre si? Falso. A gente tem um caso aqui, ó, aproveitar o desenho da questão 24, observe. Nós sabemos que losango ele é um paralelogramo, mas as suas diagonais elas não possuem medidas iguais, certinho? Na letra B, em todo paralelogramo, cada diagonal passa pelo ponto médio. É uma característica, né, de qualquer paralelogramo, então verdadeiro. Cada diagonal de um paralelogramo qualquer está contida na bissetriz de dois ângulos internos opostos. Paralelogramo falso. Por exemplo, o retângulo é um exemplo de um paralelogramo e suas diagonais não dividem os ângulos em partes iguais, ok? As diagonais de qualquer retângulo dividem em quatro triângulos congruentes entre si, falso, tá? Na verdade, ela consegue dividir de 2 a 2, né? Triângulos congruentes, ok? E na letra E, as diagonais de qualquer losango dividem em quatro triângulos congruentes. Mais uma vez, o desenho da questão 24 ajuda a perceber isso. De fato, é verdadeiro, beleza? Letra F, as diagonais de qualquer losango dividem em quatro triângulos retângulos. Observe aqui no desenho também que isso favorece identificar. Porque a gente sabe que as diagonais de losango, gente, elas são perpendiculares entre si. Tá certo? E como ela tem o losango também tem todos os lados iguais, então acaba facilitando identificar essa veracidade da letra F, beleza? Letra G, se as diagonais de um quadrilátero são perpendiculares entre si, então esse quadrilátero é um losango. Falso, pessoal. Tem como a gente construir, tá, um quadrilátero onde suas diagonais elas são perpendiculares entre si, porém não tem todos os lados congruentes, beleza? Letra H. Se as diagonais de um retângulo são perpendiculares entre si, então esse retângulo é um quadrado.
né, verdadeiro, beleza? Se os quatro lados de um palograma têm medidas iguais, então as diagonais desse palograma têm medidas iguais. Falso, né? O losango é um exemplo dessa situação letra I que contradiz ela, observe. O losango tem todos os lados iguais, porém suas diagonais têm medidas o quê? Diferentes. Questão 24 agora, a questão está pedindo para a gente encontrar o valor do ângulo BAD, né? Esse ângulo todo aqui. Então, olha só como é que eu vou fazer aqui. A gente tem que lembrar que, primeiro, num paralogramo, né? No losango, desculpa, todos os seus lados são iguais, beleza? E que, além disso, as suas diagonais são bissetrizes. Então, observe. Primeiro, né? Como essa medida é igual a essa, o triângulo ABC é isósceles e os ângulos da base são iguais, certo, gente? E como eu acabei de falar, como a diagonal é bissetriz, aqui é 4x, aqui também é 4x. Observe que o triângulo ABD também é isósceles, certo? Então, os ângulos da base são iguais. Então, de posse disso, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180. Então, o que é que eu fiz? Olha só, somando aqui todos, eu estou pegando o triângulo todo, tá, gente? É o triângulo ABD, tá? Então, ó, 14x, que é a soma de todos os x que aparece aqui, ó, 8x mais 6x, 14x, 20, 20, 40, tá vendo? Esse 40 vai para lá negativo, 180 menos 40, 140, certo? 140 dividido por 14, 10. Observe que eu descobri o valor de x, mas eu não quero saber o valor de x, eu quero saber o valor desse ângulo aqui, ó. Ou seja, eu quero saber o valor de quanto? De 8x. Então, BAD é igual a 8x, e 8 vezes 10, porque é o valor de x, né? Certo? Então, 8 vezes 10 é quanto? 80. No retângulo ABCD representa abaixo, M é ponto médio de AB. Beleza. E o que mais que diz pra gente? Que BD vale 12. Então, beleza, a diagonal vale 12. Calcule a medida de PN. Gente, vamos lembrar aqui algumas considerações importantes acerca do retângulo. Primeiro, a gente tem que lembrar que suas diagonais são congruentes e que elas se encontram no ponto médio. Então, N aqui, gente, é ponto médio das duas diagonais, certo? Então, se a diagonal vale 12, note que esse cara é 6, esse cara é 6 e esse cara aqui também é 6. E outra coisa importante, ó, de N até A também vale 6, tá certo? Isso é muito importante levar em conta isso aí. Outra coisa que é importante comentar aqui é o seguinte. Note no triângulo, vou marcar aqui, olha esse triângulo, ó, A, B, D. Esse triângulo aqui, tá vendo? Beleza? Observe que essa linha aqui é mediana e está dividindo. Por que é mediana? Desculpa. Porque está dividindo aqui, observe, a hipotenusa em duas partes iguais, certo? Outra coisa, a questão diz que M é ponto médio de AB, ou seja, essa medida é igual a essa. Então quer dizer que DM é mediana. E o ponto P, observe, é o ponto de encontro de duas medianas. Então quer dizer que esse ponto P aqui é o baricentro. Cara, então como esse cara aí é o baricentro, existe uma propriedade muito interessante que diz o seguinte. O baricentro de um triângulo, ele divide sua mediana em uma razão de 2 para 1. Ou seja, essa medida aqui é o dobro dessa. Ora, se lembrando que a n é 6 e essa medida é o dobro dessa, então quer dizer que esse cara é 4 e esse cara é 2, que é o valor que a gente queria encontrar. Pessoal, observe essa informação que eu passei para vocês agora, informação muito importante. Observe, se eu não tivesse essa informação aqui agora, ia me dar um trabalho enorme para descobrir esse valor 2 aí. Qual é a observação que eu vou fazer para vocês? Reforce isso aí, tá? O baricentro de um triângulo, ele divide sua mediana numa razão de 2 para 1, ou seja, esse pedaço aqui que está aqui, ó, esse pedaço AP, é o dobro de PN. Assim como essa medida aqui, ó, de D até P, é o dobro de P até M, tá? Não se esqueça de anotar essa observação, beleza? Agora aqui a gente vai aplicar apenas o teorema de Tales, né? Tranquilo aqui, ó, 9 está para 12, assim como x está para 8, beleza? Aí aqui observe que eu vou simplificar esse 9 e esse 12 por 3, então esse cara vira 3 e esse cara aqui vira 4. Multiplica cruzado, não é isso? 4x é igual a 24, x é 6, bem tranquilo. Aqui a mesma coisa, observe que esse cara aqui chamou de 12, então eu pego, observe, ó, esse lado aqui todo é 8, não é isso? Então aplica o teorema de Tales, desculpa, ó, 12 está para 8, lembra que tem que pegar seus correspondentes, assim como x está para 6. Simplifica aqui por 4, ó, esse cara fica 2 e esse cara fica 3. Multiplica cruzado, 2x é igual a 18, x é igual a 9.
Vamos para essa questão aqui. Aqui é só aplicar direto, né? O teorema de Tales, ó. 8 está para 10, assim como x mais 1 está para x mais 2. Simplifica aqui por 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Multiplica cruzado, ó. 5x mais 5, né? Faz o distributivo aqui e aqui também, ó. 4x mais 8. Esse 4x vem para cá negativo, então fica, ó. 5x menos 4 fica 1x. E 8 menos esse 5, ele vai mudar de lado, fica 3. Então, x é igual a 3, beleza? Letra D, observe que a gente, lembra que eu já passei para vocês na aula anterior, quando for cruzado assim, lembra que você tem que pegar os segmentos, ó, da mesma transversal, tá? Então, observe, ó, x está para 4, assim como, ó, 9 está para x, né? Multiplica cruzado, x ao quadrado 36, x é igual a 6. Observe que eu não coloquei o sinal de mais ou menos, porque a gente está trabalhando com medida, né? E medida não pode ser negativa, ok? Vamos para a letra E. 6 está para 4, assim como x mais 2 está para x menos 1. Mais uma vez aqui eu simplifiquei por 2, ó. Aqui fica 2, aqui fica 3. Eu vou multiplicar cruzado e lembra que aplicar distributivo aqui, ó. 3x menos 3 e 2x mais 4. Aí resolve a equação. Esse 2 vem para cá negativo, né? Então fica 3 menos 2 vira x. E esse 3 vai para lá positivo, somando com 4. 7. Observe que de sorte aqui a questão está pedindo para descobrir o valor de x. Não está pedindo para descobrir os segmentos. Então não precisa ter o trabalho de substituir, tá, pessoal? Vamos para a questão 28. Ele diz que o segmento AD vale 24. Então tá aí. Então eu já descubro quanto vale o segmento do outro lado, 18. Vou aplicar o teorema de Tales, ó. 24 está para 18. X, gente, eu estou chamando esse segmento aqui, AB, tá beleza? Então, ó, 24 está para 18, assim como x está para 3. Aqui me parece que dá para simplificar por 6. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Multiplica cruzado, não é isso? 3x é igual a 2, x é igual a 4. Agora observe. Fazendo uma breve comparação com o outro lado, a gente consegue descobrir as outras medidas. Note, ó. Esse segmento é o triplo desse. Então quer dizer que esse segmento aqui também vai ser o triplo de 4. Então qual é o triplo de 4? 12. E observe, ó, o último segmento é o dobro do primeiro. Então esse segmento aqui também vai ser o dobro de 4. Então o dobro de 4 é quanto? 8. Então não preciso ficar aplicando o teorema de Pitágoras para cada caso. Raul, eu quero fazer. Não tem problema, tá, gente? Essa questão 29 é interessante, que é uma questão que envolve, teoricamente, né, função. E a gente vai resolver ela aqui, por incrível que pareça, por semelhança de triângulos, né? Olha só que interessante. Então aqui a gente tem um gráfico de uma função, né? Onde você tem a temperatura em função do tempo. Beleza? Então, na letra A, ele quer descobrir o seguinte: qual era a temperatura do corpo no início do aquecimento? Então, no início do aquecimento, a temperatura dele é de 20 graus Celsius, ok? Agora, ele quer descobrir qual a temperatura do corpo em 50 segundos. Então, aqui, ó, 50 segundos ele vai atingir uma temperatura que eu não sei qual é. Beleza? Observe, ó, olha só que aqui a gente tem dois triângulos, ó. Esse triângulo aqui, o maior, tá vendo, gente? Ó, esse triângulo grande, beleza? Observe que essa altura é 20, por que é 20? Observe, ó. Essa altura daqui até lá embaixo, toda, ela é 40, que é justamente a temperatura que o corpo atinge 80 segundos, após 80 segundos do início do experimento, certo? Fica que ficou 20, então ficou 40 menos 20, que é esse pedacinho aqui de baixo, beleza? Que é justamente a temperatura inicial do corpo, por isso que ficou 20, ó, tá vendo? Então, quem é essa alturazinha aqui? Observe desse outro triângulo que está aqui dentro. Ó, esse triângulo pequenininho, observe. Quem é essa altura aqui? Vai ser o tesão, não é isso? Que a temperatura é atingida após 50 segundos, menos esse 20 que está aqui embaixo, por isso que está lá, ó, T menos 20. Aí agora você aplica semelhança de triângulo, observe, ó. A altura do triângulo maior, que é 20, está para a altura do triângulo menor, que é T menos 20. Assim como a base do triângulo maior, que é 80, tá vendo? A base vale 80 do maior. E a base do menor vale quanto? 50, ó. Corta os zeros, multiplica cruzado, ó. 8t menos 160 é igual a 100. O 160 foi positivo e 260, né? Porque somou os dois aqui, né? 260 dividido por 8 vai dar 32,5 graus Celsius. É isso, tá, pessoal? Bem interessante essa questão. Apesar de envolver função aqui de primeiro grau, a gente resolveu utilizando semelhança de triângulos, tá certo? Pessoal, dando continuidade aqui no estudo da matéria, agora semelhança de figuras planas, essa parte aqui é só para dar uma noção para vocês, tá? Que assim, de forma bem intuitiva, tá? Figuras planas, né, são semelhantes, né, quando elas mantêm a forma, importando ou não o tamanho, né?
No caso, quando mantém o tamanho, quer dizer que elas são congruentes. É um caso particular de semelhança, beleza? Mas assim, de modo mais, como é que pode ser, mais garantido, né? Essa questão de semelhança entre figuras planas, né? A gente diz que duas figuras planas elas são semelhantes quando elas mantêm a mesma forma, né? Os ângulos internos eles continuam congruentes entre si e os seus lados correspondentes são proporcionais. E isso garante, né, a semelhança de duas figuras planas. Então, de modo geral, nós temos aqui que dois quadrados sempre serão semelhantes, né? Assim como dois círculos também. Agora, os retângulos só vão ser semelhantes se os seus lados correspondentes forem proporcionais, certinho? Agora, se tratando de semelhança de triângulos, a gente vai comentar aqui alguns casos de semelhança de triângulos, né? O primeiro deles, que é o caso AA, quando você tem dois ângulos congruentes, então nós já sabemos que se isso acontece, dois triângulos são semelhantes. E esse segundo caso aqui, que é o caso lado angulado, é quando você tem a seguinte situação. Você tem dois lados proporcionais, né, desses triângulos, sendo que esses dois lados que são proporcionais formam um ângulo congruentes entre si. Observe que o ângulo B aqui é congruente ao ângulo E, certo? E a razão entre o lado AB e o lado EE é a mesma razão entre o lado BC e EF, como eu falei, eles são o que? Proporcionais. Então esse é o caso lado ângulo lado. O próximo caso, que é o caso mais perceptível, né, que é o caso lado lado lado, é quando a gente percebe logo de cara que os três lados são proporcionais, beleza? Pessoal, vamos resolver esse exemplo, ver como é que funciona essa parte de semelhança de triângulos nas soluções de questões, né? Então a questão traz essa figura aqui, ele diz que o ângulo BAC é congruente ao ângulo DBC, ou seja, que essa medida aqui é igual a essa de cá, tá certo? E uma outra coisa que a gente deveria perceber aqui, pessoal, é o seguinte, observe que esse ângulo C aqui, que eu vou pintar bem aqui, tá vendo? Ó, esse ângulo C, ele é o ângulo em comum ao triângulo ABC, ao triângulo maior, e ao triângulo menorzinho aqui, que é o triângulo BCD. Então, como ele tem dois ângulos congruentes, esses dois ângulos, quer dizer que eles são semelhantes pelo caso AA. Isso nos garante dizer que os seus lados correspondentes são proporcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai redesenhar esses dois triângulos, de forma que esses ângulos ocupem a mesma posição. Isso vai facilitar para a gente identificar os pares de ângulos correspondentes, certo? Observe, foi justamente o que eu fiz, ó. Tá vendo? Ó, o ângulo vermelho está aqui e o ângulo vermelho está aqui. Observe, no triângulo grande, note que o triângulo grande eu permaneci a posição do triângulo, tá vendo? O ABC está do mesmo jeitinho que está na figura, ó. O ângulo vermelho e o ângulo amarelo. As medidas do lado X e 6, certo? Agora, esse cara aqui, eu redesenhei de forma que o ângulo vermelho dele ficasse na mesma posição do ângulo vermelho dele de cá, do outro triângulo, e o amarelo do pequeno ficasse na mesma posição do amarelo do grande. Então, depois que eu botei os ângulos, eu boto os vértices. Observe, o ângulo vermelho do pequeno, o vértice é o B, como está aqui na figura, e o ângulo amarelo é do vértice C da figura pequena. Então, o outro vértice é óbvio que é D. Depois eu coloco as medidas, tá vendo? BD, olha lá quanto na figura vale, ó, 4. Quanto vale DC? Ó, DC vale 3. E quanto vale BC? BC vale 6. Feito isso, note que de sorte aqui dá de perceber que as medidas dos lados do triângulo maior é o dobro da medida do lado do triângulo menor. Observe, ó, esse lado aqui é correspondente desse. E observe que esse lado aqui é o dobro desse, tá vendo? É vezes 2. Então, como eu quero achar o x e o correspondente dele é o 4, para eu achar o x vai ser justamente 2 vezes 4, que no caso vai ser 8. Vamos lá, para esse próximo exemplo aqui, pessoal, ele está querendo descobrir justamente a altura desse triângulozinho menor. Então, dá de perceber logo de cara que esses dois são semelhantes, e aí você pode escolher qual é o caso deles, mas eu classificaria facilmente aqui pelo caso AA, né, que esses dois ângulos aqui são congruentes a esses dois de cá. Você pode escolher qual é o caminho. Tá? Feito isso, note o seguinte, ó, essa figura aqui é o triplo dessa, ou seja, para eu dividir, para eu achar quanto foi essa medida aqui, basta pegar a medida do seu lado correspondente maior e dividir por 3. Como eu quero descobrir a altura desse cara, e eu sei que a altura maior aqui é 9, então basta pegar o 9, que é correspondente dessa alturazinha menor, e dividir por 3. Então a altura vai ser 3. Então assim, é interessante que vocês percebam
tá? Essa questão se é o triplo, se eu vou multiplicar, se eu vou dividir, tudo vai depender da situação, porque acaba facilitando bastante a conta, tá, pessoal? Beleza? Espero que tenha ajudado, né? E um bom estudo para vocês, façam as atividades, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai trazer a correção da atividade que eu vou passar para vocês. Um grande abraço.